Bom dia, gente. Eu espero que todo mundo esteja bem. Hello, everybody. How is everybody going? Today I'm here with a new class for everybody, and today we're going to be talking about the simple present, o presente simples, entendeu? De verbos, né? Porque nós estamos falando de verbo hoje. Eu acho que nós, desde o começo das aulas, nós temos estudado, né, textos, né, pedaços de textos, e nesses textos nós aprendemos muito verbos, entendeu? E vamos aprender a como conjugar no inglês. Mas antes de a gente ir para o inglês, a gente vai falar um pouquinho do português, entendeu? Vamos pensar em um verbo. Deixa eu dar uma pensada aqui. O verbo estudar, né? Vou colocar aqui. Estudar. Geralmente, quando a gente vai conjugar um verbo no presente simples, no português, né? A gente geralmente, como em qualquer fórmula do verbo, né? A gente usa o comecinho do verbo. Eu acho que no comecinho de estudar é stood, não é? Então, esse é o verbo no infinitivo, estudar, né? Mas quando ele chega na conjugação, vai ficar como eu, né? Eu estudo. Adiciona o A no final. Você estuda. Adiciona o A no final. Ela estuda. Ele estuda. Nós estudamos. Vocês estudam. Eles estudam. Aí fica assim, entendeu? Praticamente no português, quando um grego, né, uma pessoa que fala inglês vem aprender, ele não só aprende a palavra estudar, ele tem que aprender todas essas variações. Eu estudo, você estuda, ela estuda, ele estuda, nós estudamos, vocês estudam, eles ou elas estudam, né? Por isso que às vezes a gente vê um gringo, né, chegar e falar: eu estudar na escola, eu cantar muito bem. Por quê? Porque é muito difícil essas variações para eles, porque no inglês é muito mais simples. Então, hoje, essa aula, né, para mostrar para vocês que nessa parte de verbo, de conjugação, a gente tem que ser muito grato, porque é bem mais fácil da gente aprender no inglês do que um gringo colocar na cabeça deles, entendeu? Até porque se um gringo for estudar isso, eles vão ter que decorar todas essas variações no presente só, né? Porque tem outros variações em outras formas, né? Em outros tempos diferentes. Então, vou apagar aqui. Hoje, para começar, nós vamos usar um verbo que todos nós aqui conhecemos, entendeu? Todos nós conhecemos aqui o verbo... Deixa eu... Work, né? Deixa eu colocar aqui. Work. O verbo no infinitivo é to work. To work, né? To work. Então vamos conjugar, né? Eu trabalho, como eu falo, eu trabalho no inglês, né? Claro, quando a gente fala no infinitivo, quando a gente vai se referir ao verbo, né? A gente fala to work, a gente coloca o to no começo. Mas quando a gente vai conjugar, a gente deleta esse to e vai colocar o work, né? Work. I work.
Eu trabalho. You work. Você trabalha, né? Vamos pular o she, he e o it. Vamos ir para we, you and they. We, nós, trabalhamos. Geralmente, quando o verbo fala de mais de uma pessoa, né? Mas se o pronome está no plural, vai ficar a mesma coisa que o de você e eu. Nós, muitas pessoas. Vocês, muitas pessoas. Eles ou elas, muitas pessoas. Work. É como eu e você. Agora, vamos colocar, né, o work, né, para conjugar she, he e o it, né? A gente vai ficar assim. Work. Works. She works. He works. He works. It works. I work. You work. We work. You work. They work. She works. He works. It works. Quando a gente não tá falando, geralmente, de... esse é como a gente conjuga verbos do inglês. Quando a gente não tá falando em pronomes que são do plural, ou eu e você, o que sobra? O she, o he e o it, né? Quando a pessoa que nós estamos falando não tá na conversa, né? E é singular, a gente adiciona geralmente um S no final. Nunca vai ser he work, she work, it work. Tá errado. She works, he works, it works. É assim que se conjuga no inglês. É mais fácil, né, de falar. Eu estudam, vocês estudam. Estuda. É um pouco mais fácil, né, conjugar verbo no inglês. Deixa eu pegar a flanelinha aqui. Então, geralmente, quando o verbo é permanente, eu nem percebi. E é isso, nós acabamos de conjugar o verbo to work. Vamos pegar outro verbo, o verbo to walk. To walk. O verbo to walk quer dizer andar, né? I walk. You walk. We walk. You walk. They walk. She walks. He walks. It walks. Então a gente continua, né, colocando o S no final do verbo, né? Vamos pegar outro verbo que não termina com o K. Esse verbinho aqui. To sing. To sing. Sing. To sing. Cantar, né? Então vai ficar I sing. You sing. We sing. You sing. They sing. She sings. E claro, tá no presente, tá? Eu canto, você canta, ela canta, ele canta,
isso canta, nós cantamos, vocês cantam, eles cantam, tá bom? She sings, he sings, it sings. Vamos pensar em outro verbo, né? Deixa eu ver. Tell, to tell. To tell, né? To tell. O que quer dizer to tell? Tell, o verbo tell, contar, né? Aí vai ficar assim. Eu conto. I tell. Você conta. You tell. Nós contamos. We tell. Vocês contam. You tell. Eles ou elas contam. They tell. Agora vamos conjugar o she, o he e o it. She tells. He tells. It tells. Vamos trazer mais verbo, né? Que hoje é o dia do verbo. Vamos conjugar o verbo to film. To film. Verbo to film. O to tá aqui só para deixar no infinitivo, tá? O verbo mesmo é film, quer dizer filmar. Filmar no português tem infinitivo, quando a gente vai trazer na forma infinitiva no inglês, a gente coloca o to no começo. To film, filmar, né? Aí vai ficar como I film. Eita. You film. Eu filmo. I film. Você filma. You film. Nós filmamos. We film. Vocês filmam. You film. Eles ou elas filmam. They film. Ela filma. Ele filma. Isso filma. She films. He films. It films. Um verbo que eu acho que talvez vocês não conhecem. To scare. Né? To scare. To scare. Scare quer dizer assustar. Então vamos ver como fica, né? I scare. Eu assusto. You scare. Você assusta. Nós assustamos. We scare. Né? Vocês assustam. You scare. Elas assustam. They scare. Eles assustam. They scare. E como fala ela no singular assusta? She scares. He scares. Ele assusta. Isso assusta. It scares. O verbo to drive. Dirigir. To drive. Então vamos ver como fica, né? Eu dirijo. I drive.
Você dirige. You drive. Nós dirigimos. We drive. Vocês dirigem. You drive. Elas dirigem. They drive. Eles dirigem. They drive. Ela dirige. She drives. Ele dirige. He drives. Esse aqui. Conjugando. It drives. Entendeu? Então, essa é uma das regras, entendeu? Quando conjugamos com o she, o verbo com she, he, it, geralmente a gente coloca um S no final do verbo. She works, he walks, it sings, she tells, he films, it scares, she drives. Mas quando a gente vai conjugar outro verbo, outro pronome, né? I work, we walk, you sing, they tell, you film, I scare. Então vamos pegar, né, um caso especial. Do e go. Em alguns casos, né, quando vamos conjugar o verbo, quando o verbo chega no she, he, it, e o verbo termina com o, né, a gente só não acrescenta o S. A gente acrescenta o I e o S. Né? Eu faço, né? I do. Você faz. You do. Nós fazemos. We do. Vocês fazem. You do. Elas fazem. They do. Ela faz. She does. Ele faz. He does. Isso faz. It does. Né? Vamos com o go agora. I, né? O verbo ir. Eu vou. I go. Você vai. You go. Nós vamos. We go. Vocês vão. You go. Eles vão. They go. Ela vai. She goes. Ele vai. He goes. Isso vai. It goes. Então até vou colocar aqui embaixo, né? Dies e goes. Especialmente esses verbos pequenos que terminam com O. Você adiciona o E e o S para dar mais um pouco de comprimento ao verbo, vou dizer assim. Em alguns casos, porém, quando o verbo termina com Y e antes do Y vem uma consoante, a gente retira o Y. Quando a gente vai conjugar o verbo com she, he e o it, a gente adiciona o IS no lugar do Y. Vamos ver um exemplo, né? Study. O verbo termina com Y, sim. Antes do Y vem uma consoante, sim.
Então vamos fazer eu me esqueci o nome, né? Mas vamos fazer como fica com cada pronome. Eu estudo, I study. Você estuda, you study. Nós estudamos, we study. Você estuda, vocês estudam, you study. Elas estudam, they study. Eles estudam, they study. Ela estuda, she studies. Ele estuda, he studies. Isso estuda, it studies, né? Então a gente tira o y no final, se antes vem uma consoante, e adiciona o i, e, s. Deixa eu pegar, eu acho que o verbo enjoy também. Enjoy. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Ok, o verbo enjoy é o verbo aproveitar. Termina com y, sim. Antes vem consoante, não. Então, deixa o y, isso adiciona o s. I enjoy, eu aproveito. You enjoy, we enjoy. She enjoys. He enjoys. It enjoys. Por que, Rick? Se o study termina com y e a gente troca o y quando vai conjugar o she, he, it com o i é s, e o enjoy não, porque antes do y não vem consoante. Simples assim. Então, esse daqui, o enjoy, né, vai seguir o do primeiro. Eu vou colocar aqui. To enjoy, enjoys. Mas aqui o verbo try. Try. Termina com y, sim. Vem consoante antes, vem o R, sim. E é pequeno. Vai seguir a mesma fórmula do study. Entendeu? I try. You try. We try. You try. They try. She tries. Tira o y e deixa o... Adiciona o no lugar do y, o i, e, s. Então vou deixar aqui embaixo, né? Outra regra. Studies. It tries. A mesma coisa que o fly, tá? Fly. Voar. Termina com y, sim. É pequeno, é. Antes vem consoante, vem. Então é I fly, eu vou. Você voa, you fly. We fly. You fly, they fly. She flies. Né? Eu devo colocar aqui. Flies. Segue essa regra.
Então, porque o enjoy, terminando com Y, a gente não coloca, tira o Y e coloca o IES. Porque antes do Y não vem uma consoante. Simples assim. Então a gente tem algumas regras, né? Adiciona o S, adiciona o ES, tira o Y e adiciona o IES. O próximo vai ser, e eu vou ler esse pra vocês, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Se um verbo termina em S, CH, SH, Z, a gente adiciona o ES. Entendeu? Um exemplo. Attach. Quer dizer interligar. Né? E você pode interligar, né? Adicionar a documento, né? Attach. Documento. Document. Eu. I. Attach. You attach. We attach. You attach. They attach. She attaches. Adiciona o S. He attaches. It attaches. Entendeu? Mess. Mess tem um monte de significado, mas quer dizer tirar onda. Ou fazer bagunça. Entendeu? I mess. You mess. We mess. You mess. They mess. She messes. Adiciona o ES. He messes. It messes. Outro verbo, miss. Perder ou sentir falta. Termina com dois S. I miss. We, you, they miss. She misses. Quando a gente for conjugar. E claro, né? Sempre tem formas irregulares. Né? Mas eu vou adicionar aqui, né? No final. Adiciona o ES. Attaches. Misses. E o... Eu até vou pegar outro verbo nesse... porque pra lembrar é fogo, que eu tenho que ficar lembrando. Pode ser o verbo também wash. Lavar, wash. Ou mix. Misturar. I wash, you mix. We wash, you mix. They wash, they mix. Quando for she, he, it, vai ficar she washes, termina com CH, ou he mixes, né? So, washes e mixes. Adiciona o S. E no final, temos irregulares. Eu vou só trazer um irregular, que é o have. I have. You have. We have.
you have, they have. She has. He has. It has. Quando se conjuga, nunca fala she have, he have, it have. É she has, he has, and it has. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo. Então, gente, essa é a última parte do vídeo, né? E essa é o quadro mais importante para vocês, tá bom? E aqui eu tô dando a regra de tudo. E eu vou começar aqui, né? Deixa eu tirar o I, you, we, you and they. Estamos falando de quando conjugamos o verbo para esses três gracinhas aqui. O she, o he e o it. Entendeu? Geralmente, o I, you, they, we são a mesma coisa, né? Por exemplo, como eu falei, se você for pegar o verbo to work, vai ser I work, you work, they work, we work. Entendeu? Porém, todavia, contudo, entretanto, quando vamos conjugar para o she, que é o singular de ela, o he, o singular de ele, e o it, isso, a gente faz algumas alterações no final do verbo, entendeu? E geralmente é bem fácil. Geralmente adiciona o s no final. Então, no lugar de work, vai ser she works. No lugar de walk, he walks. No lugar de sing, it sings. She tells. He films. It scares. She drives. He enjoys. Assim facinho, coloca um S no final. Porém, todavia, contudo, entretanto, quando o verbo termina com o e é só uma sílaba, vai adicionar no final do verbo o E e o S. Então, no lugar de ser do, vai ser she dies, he dies. No lugar de go, vai ser she goes, he goes, it goes. Sempre quando for conjugar, claro, no presente simples. Eu nem expliquei, né? Presente simples é praticamente uma ação que está acontecendo no momento. Está acontecendo no momento e é uma coisa que geralmente acontece. Entendeu? Ela trabalha fora. Ela geralmente trabalha fora. Ele gasta muito dinheiro. Ele geralmente gasta muito dinheiro. Entendeu? Quando for conjugar verbos que terminam com o Y, né? Dá uma olhada no que vem antes. Se vem antes do Y uma consoante, antes do Y uma consoante, antes do Y uma consoante, né? Study, try e fly, né? Study, estudar, try, tentar, fly, voar. A gente deleta o Y e adiciona o IES. Deleta o Y, adiciona IES. Deleta o Y, adiciona IES. Aí no lugar de study, vai ficar she studies. No lugar de he, de try, vai ficar he tries. E no lugar de fly, vai ficar it flies. Entendeu? Rick, mas o enjoy não termina com Y? Porque você não tirou o Y e colocou IES. Porque antes do Y veio uma vogal. E quando veio uma vogal antes do Y, só adiciona o S. Beleza? Ok. Quando terminar, o verbo terminar com X, S, CH, SH e Z, adiciona o ES. Entendeu? Attach, attaches. Wash, washes. Fix, fixes. She fixes. He wishes. It buzzes. She messes. He mixes.
E claro, tem um verbo irregular, que não segue nenhuma dessas coisas. Rick, quais são? A gente já conhece o have, né? Que quando vai pro she fica has, quando vai pro he fica has, it has, he has, she has. E a gente vai voltar a falar do verbo to be rapidão, porque o verbo to be é to be. E por que não fica I be, you be, they be, she bees? Não, o verbo to be é no presente simples é com am, are e o is. She is, he is, it is. We are, I am. Entendeu? E por isso que a gente já aprende separado, porque é um verbo que tem 3 variações no presente simples, que é muito difícil no inglês. É o único, eu acho. E para terminar, né? Tem alguns verbos que a gente viu na aula passada que não muda nada, entendeu? Em qualquer pronome vai ficar como ele é aqui no infinitivo. Quais são, Rick? Geralmente vai ser os verbos modais que a gente estudou, né? O vídeos passados, né? Que eu falo modais, mas é modais. Quais são, Rick? May. I may. You may. She may. Can. I can. He can. Must. I must. They must. It must. She shall. He ought. Ought to. Então, não adiciona nada. Nos verbos modais, né? Esses daqui, a gente deixa eles como são. Não adiciona nada. Essa é a aula de hoje, gente. Eu tive que fazer bem rapidão, porque eu tava inspirado hoje, né? Eu tava pensando sobre isso, né? Espero que vocês gostem da aula. Próxima aula vai ser sobre o do como auxiliar. Então, eu queria passar do presente simples, né? E o próximo vídeo vai ser sobre o do. A gente vai aprender tudo sobre o do. Vai ser uma aula bem difícil, que eu acho que eu vou deixar umas 2 semanas pra gente fazer prova, fazer vídeo aula, entendeu? Mas esse é o presente simples por agora. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Até a próxima aula.